Bom, pessoal, eu pensei em várias formas de bater um papo com vocês, eu pensei em escrever, eu pensei em fazer muita coisa, até sabendo que no texto eu abrangeria muito mais gente, mas a minha decisão final foi essa, reabordar esse formato que eu já tinha abandonado há algum tempo aqui no Planeta Guarani, o formato de um programa, de uma apresentação e tal, porque eu quero dividir com vocês algumas coisas nesse momento difícil, né? Todo mundo sabe que o presidente do Guarani, aliás, o agora ex-presidente do Guarani, o senhor Marcelo Mingoni, fez o favor de renunciar ao seu cargo na última semana, no último sábado mais precisamente, num dos momentos mais turbulentos da história do clube, com ameaças jurídicas infinitas pairando o brinco de ouro, denúncias de negociações mal concretizadas ou mal explicadas, sabe-se lá que termo queiram se usar para tudo isso. Então, eu vou pedir licença para vocês para bater esse papinho, mas antes eu quero dizer que o Guarani tem um momento único para se reinventar, para se refazer, e a chance é essa, pode não haver outra chance. Para justificar isso que eu estou falando com vocês, eu peço para que todos nós façamos uma pequena viagenzinha no tempo. Nós vamos para o ano de 1985, quando aconteceu a primeira eleição com duas chapas verdadeiramente constituídas no Guarani Futebol Clube. Vamos dar uma olhadinha como é que foi o resultado final dessa eleição e como é que esse processo caminhava, para que a gente entenda um pouquinho como o Guarani conseguiu se transformar naquela época no gigante que ele se transformou e na referência para todo o Brasil que ele, Guarani Futebol Clube, foi naquela época. Vamos dar uma olhadinha nesse material em vídeo. São vídeos de arquivos antigos, algumas imagens até em preto e branco, mas todos vocês vão entender onde eu quero chegar depois. Vamos dar uma olhadinha? O Leonel levava uma vantagem de 400 votos. Você esperava uma diferença tão larga, Leonel? Nós acreditávamos numa boa diferença, porque realmente foi um trabalho duro, um trabalho árduo. A chapa Amor Guarani, liderada pelo Beto Zini, realizou um trabalho memorável, muito bem organizada, trabalhou bastante, fez com que o Guarani estivesse culminando na noite de hoje com essa festa bonita, esta festa linda, na qual não há vencidos, não há vencedores, e sim o Guarani, que necessita contar com o apoio de todos que aqui estão e daqueles que não vieram, para que ele possa dar continuidade ao seu crescimento e à sua grandeza, com o apoio, com a dedicação e com o amor de todos nós. E aí, Beto? É isso aí, o Leonel falou muito bem. Eu só posso dizer um Deus lhe pague por todos aqueles que me apoiaram. Um muito obrigado àqueles que apoiaram o Leonel. O grande vencedor é o Guarani. O Guarani está em boas mãos. O Leonel sempre foi, sempre será um grande presidente. E tenho a certeza disso, que eu estarei embora afastado como dirigente. Mas o que necessitar de mim, eu farei para ajudar e continuar engrandecendo cada vez mais o nosso Guarani. Uma proposta única dos dirigentes. O Guarani continua mais forte depois dessa eleição. Cada vez mais forte, não tem a menor dúvida. Isso é que veio engrandecer ainda mais o nosso Guarani, sem sombra de dúvida. Leonel. Com esse acontecimento de hoje, o Guarani dá mais uma vez uma demonstração da sua grandeza. Ele demonstra que o seu destino é realmente grandes feitos. Você quer o Beto, a partir de agora, também do seu lado? Eu quero todos os bugrinos, o Beto, que é um grande bugrino, todos aqueles que fizeram parte integrante de sua chapa, todos aqueles que nos apoiaram. Quero todo mundo, como dirigente, como associado, como torcedor, vibrando com o Guarani, e esperamos que depois desta magnífica festa realizada aqui, que o Guarani possa ainda este ano ter a satisfação de realizar uma grande festa com a possível conquista do título de campeão paulista. Pois bem, esse foi o ano de 1985. O Guarani teve um processo eleitoral, participaram desse processo mais de 4.000 associados. Leonel Martins de Oliveira, na época, foi reeleito presidente do Guarani com uma diferença de 400 votos em relação ao Beto Zini. E vocês viram aí como é que foi a reação final disso tudo, né? Isso tudo se perdeu depois, em 1987, 2 anos depois, quando Beto novamente concorreu às eleições de presidente do Guarani, ganhou, e a partir dali o racha no Brinco de Ouro começou definitivamente. Esse racha que vocês viram aí, né? A gente pôde ver essas imagens, ele começou em 1987, esse racha se estende até hoje no Brinco de Ouro da Princesa e pode levar o Guarani, sim, à sua extinção, a um processo de diminuição muito maior do que o que a gente vem vivendo até hoje. Naquela época, quando a gente tinha o exemplo do Guarani gigante, dessa verdadeira família bugrina trabalhando, a gente pode observar assim, olha os comentários que eram feitos na mídia, pegando um gancho de uma das pessoas que a gente sempre respeita e cita. Vamos ouvir o Osmar Santos falando do Guarani no antigo programa Cartão Verde da TV Cultura. Vamos ouvir aí.
E o Guarani passou ao longo desse campeonato também provando isso, mas veio recuperando e veio subindo, e veio crescendo. Então o Guarani é um time que com justiça está na final, pela campanha que fez. Ele ganhou do Grêmio lá em Porto Alegre, ele ganhou do Fluminense no Rio, ele ganhou do Vasco no Maracanã, ele empatou com o Flamengo no Maracanã. Ele veio assim, conseguindo resultados extraordinários. E tem um time realmente gostoso de se ver jogar, com uma molecada nova, que aliás é a grande virtude do pessoal de Campinas, que os grandes clubes têm que copiar, porque o Guarani sempre está projetando 5, 8 e 10 do Guarani, parece que eles têm. Vocês viram que diferença? Era assim que se falava do Guarani naquela época, e não faz tanto tempo assim, faz 25 anos. Vamos dar mais uma voltinha no tempo, vamos conferir algumas inaugurações do Guarani Futebol Clube na década de 80, mais precisamente também no ano de 87, entre elas a inauguração do que hoje se chama Memorial, mas naquela época era Museu do Guarani Futebol Clube. E aí vocês vão perceber a presença de figuras ligadas à história do Guarani, de ex-presidentes. Nós vamos ver pessoas como o ex-presidente Emílio Porto, o ex-presidente Ricardo Schuff, o ex-presidente Leonel Martins de Oliveira, enfim, muita gente ligada aos bastidores do Guarani, muitos ex-presidentes participando ativamente desse processo. E aí depois dessas imagens eu quero fazer uma perguntinha para vocês. Vamos dar uma conferida? Bom, a pergunta também é simples. Hoje, quantos ex-presidentes do Guarani nós conseguimos reunir numa mesma sala? Quem dirá num mesmo evento? Nós conseguiríamos reunir, não que eles também sejam tão necessários assim, mas é o exemplo da tal da família bugrina que eu tanto tenho falado com vocês. Nós conseguiríamos reunir Leonel Martins de Oliveira, Luiz Roberto Zini, José Luiz Lorenzetti, agora o ex-presidente Marcelo Mingoni. Nós conseguiríamos reunir essas pessoas todas numa única sala para falar de Guarani? E aí a gente viu naquela época o exemplo de sucesso, o exemplo do que se via no Guarani. Então, vamos comparar o momento atual e vamos ver o que se fala, o que se vê de Guarani hoje na mídia. Vamos ver a matéria da EPTV Campinas no último sábado contando sobre a renúncia do agora, graças a Deus, ex-presidente Marcelo Mingoni. E aí eu volto para fazer uns comentáriozinhos finais e me despedir de todos vocês, tá bom? E hoje o dia foi muito agitado nos bastidores do Guarani. Marcelo Mingoni surpreendeu a todos ao anunciar a renúncia da presidência. Em um ano à frente do clube, o dirigente ajudou o Bugre na campanha do vice-campeonato paulista, mas também ficou com a fama de centralizador. Durante todo o dia, a movimentação no estádio Brinco de Ouro era grande. Jornalistas, assessores, todos querendo saber sobre a renúncia do presidente Marcelo Mingoni. Enquanto isso, na sala da diretoria, uma reunião definiria os rumos do clube. Pouco antes do meio-dia, Mingoni saiu do prédio e confirmou a informação. O senhor renunciou mesmo? Renunciei. Eu não renunciei, eu abri espaço para outras pessoas entrarem. Qual o motivo? Segunda-feira a gente conversa. Antes de deixar o Guarani, ele se despediu dos funcionários e afirmou que vai continuar torcendo pelo Bugre. E vou estar aí na arquibancada, nos camarotes, nós vamos estar sempre juntos ajudando o Guarani. Mingoni assumiu o Guarani no final do ano passado, depois que Leonel Martins de Oliveira sofreu impeachment. Durante o tempo que esteve na presidência, ele conseguiu deixar os salários dos jogadores em dia, mas não se livrou das inúmeras ações trabalhistas contra o clube. Mais recentemente, a notícia é que o estádio iria a leilão. O departamento jurídico conseguiu evitar dando outro terreno como garantia. Esta semana veio à tona um novo problema. O dirigente não obedeceu uma ordem da Justiça do Trabalho e em julho negociou os direitos econômicos do atacante Bruno Mendes, que estavam penhorados. Além do presidente, todos os vices também deixaram os cargos. Marcelo Mingoni não quis falar sobre os motivos da renúncia, mas em uma carta entregue ao conselho do clube, enumerou os problemas que o levaram a tomar essa decisão. Entre os motivos, um movimento da oposição que pedia a saída dele do clube.
E a humilhação que ele diz ter sofrido por parte do presidente do conselho, que agora assume interinamente o clube, Rodrigo Ferreira, que não concedia a palavra nas assembleias. Reunião do conselho são os conselheiros que deliberam, que decidem, que discutem. A partir do momento que ele é presidente da diretoria executiva, ele não é conselheiro. Rodrigo Ferreira é advogado e entrou no clube como colaborador. O novo presidente aproveitou para fazer uma análise da gestão anterior. Eu não avalio a administração dele como prejudicial. A única coisa que eu posso dizer que eu não concordei foi realmente o fato dele se isolar dentro de uma administração sem dar explicações justificativas para quem ele deveria. Mesmo de forma temporária, ele não quer perder tempo e já anunciou como será o processo de transição dentro do Guarani. Primeiramente, uma conversa com os dois grupos de associados para saber se realmente eles vão ter condição de montar essas chapas. Se tiverem, eu passo essa informação dentro do conselho, mas eu não decido nada. Quem vão decidir são os conselheiros. Se abre-se eleição dentro do conselho ou se envia-se para eleições diretas. Comissão eleitoral para eleição dentro do clube. Marcelo Mingoni é o terceiro presidente na história do Guarani a renunciar. Beto Zini e José Luiz Lorenzetti também se desligaram do clube dessa mesma maneira. Vocês viram? Tá aí, essa é a diferença. Naquela época, o modelo de sucesso implementado, onde uma família se reunia para fazer o trabalho que tinha que ser feito, dava certo, dava resultado. Ah, mas fazem 25 anos, muita coisa mudou de lá para cá, concordo, muita coisa mudou. Mas o conceito do trabalho junto tem que ser preservado. Gente, o que eu quero dizer para vocês é simples. Nós temos uma última, talvez última oportunidade de fazer o Guarani Futebol Clube se tornar um clube viável novamente. Nós não podemos deixar essa oportunidade passar. Eu e o Planeta Guarani, nós não somos os donos da razão nem os senhores da correção. Nós somos apenas engrenagens desse processo. O presidente do Conselho Deliberativo, o seu Rodrigo Ferreira, tem uma oportunidade única de fazer isso. E ele está tentando, eu tenho certeza que está. O Rodrigo é uma pessoa competente, é uma pessoa honesta, uma pessoa sincera. Eu tenho certeza, vai cometer alguns erros sim, mas eu tenho certeza que se errar, vai errar tentando acertar. Nós temos vários grupos criados hoje no Guarani. E quando eu desenvolvo o conceito de um grupo único, eu quero dizer a vocês que Pompeu de Vito, quando fundou o Guarani, e ele assumiu isso em entrevista, vamos dar uma conferida aí agora. O senhor não tinha a menor ideia, quando fundou esse clube, que pudesse chegar na expressão que é hoje? A intenção era muito grande desde aquela época da minha mocidade, mas alcançou uma situação que hoje não era prevista não, pelos rapazes que fundamos o clube naquela ocasião. O senhor teve muita dificuldade inicial? Tive mesmo. E tenho que lhe dizer que, por capricho, o Guarani está assim. Desde os primórdios da fundação, eu encontrei oposição, de formas que foi preciso fazer um trabalho grande de aglomerar o número de sócios suficientes para poder dar vida ao clube. E mais outra coisa, eu tive dificuldade de organizar a diretoria, porque eu fui 7 vezes presidente do clube. Então, como nós todos pudemos ver e conferir nas palavras do próprio Pompeu de Vito, saudoso, que Deus o tenha, um dos fundadores do Guarani Futebol Clube, o Guarani enfrenta oposição desde os seus primeiros dias de existência. Não seria agora que seria diferente. Divergências existem, mas as divergências agora talvez tenham que ficar um pouco de lado em nome de uma estabilidade e de um futuro ainda possível. Ou nós brigamos pelo meu Guarani, pelo Guarani do outro que não existe, ou nós todos lutamos para fazer o Guarani ser viável, o Guarani de todos nós. Só existe um Guarani e todos os grupos são responsáveis por ele. Então vamos trabalhar junto para fazer um Guarani forte. Como fazer esse Guarani forte? Aí é com vocês. Os senhores políticos têm a obrigação de se sentarem, de resolverem esses problemas e de nos apontarem o caminho. Nós queremos o caminho, nós queremos trilhá-lo e nós queremos um Guarani forte como nós sempre conhecemos. Se continuar da forma que está,
além de não termos o Guarani forte, nós podemos não ter mais o Guarani. A irresponsabilidade nos trouxe até aqui. A responsabilidade, a junção, a união, a coalizão, eu não sei qual é o nome que isso deve receber, pode nos tirar dessa situação. No que o Guarani Futebol Clube precisar de mim, da minha estrutura, do meu site, da minha equipe de trabalho, nós estamos à disposição. Mas à disposição do Guarani. Não à disposição do fulano, do beltrano, do ciclano, dos seus conceitos e das suas ideias. Nós somos escravos do Guarani. Nós somos servos do Guarani e vamos estar lá, prontos para ajudarmos ao Guarani Futebol Clube. Tenho certeza que falo por todos os que integram essa equipe de trabalho do site Planeta Guarani. Agora é com vocês. Resolvam os nossos problemas e, se precisarem, nos chamem. Nós estamos prontos para ajudar. Era tudo que eu tinha para falar para vocês. É olhando para trás que a gente vai encontrar a solução lá para frente. Um grande abraço a todos vocês e que vocês tenham muita sabedoria para resolverem os problemas atuais do Guarani Futebol Clube.